Começa 8h15, né? Boa noite, meu nome é Wagner. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, que nessa semana completou 13 anos da data do seu fundamento, da fundação, né? Da formação do grupo de jovens que iniciou essa casa em 98, e eu tive uma oportunidade de fazer parte do grupo de estudo que fundou essa casa em 96. Então, é um grupo de jovens que iniciaram na doutrina espírita, trabalhando numa favela do Glicério, trabalhando na Federação Espírita, e que tiveram o coração tocado através de trabalhos de rua nas madrugadas de São Paulo, entregando mantimentos, roupas, enfim. Sentimos no coração de fazer um grupo de estudo. A princípio adotamos uma casa, né, ganhamos uma casa só que estava em reforma, e dessa casa a gente fez uma poupança e depois de 2 anos conseguimos locar um estabelecimento com essa poupança, né? Na época eu tinha 23 anos, eu sou caçula da casa, né? Hoje eu tenho 36, né? E, enfim, o expositor de hoje também é o Márcio, que foi o primeiro presidente da casa, né? E a vida seguiu, estamos aqui hoje em 2011, com os nossos amigos que conquistamos e os desafetos que oramos, né? Que a vida é assim, não é verdade? Vamos lá. A casa, ela inicia com a prece, o trabalho inicia com a prece inicial, né? E tem vários trabalhos durante a semana, todos os dias da semana, menos sexta-feira, né? Aos internautas que nos assistem nas suas casas, nas suas residências, tem toda a carga horária da casa com os horários. Então, de segunda-feira é o mesmo horário, quinta-feira é o mesmo horário que esse, né? 15 para as 8, 8h15 nós começamos os trabalhos. As pessoas que adentrarem a casa, nós pedimos para que cheguem a 30 minutos antes, para que elas possam ser atendidas na sua primeira visita à casa, passando num depói, numa entrevista. Nós temos trabalhos que atendem a famílias que têm problema com narcotismo, né? Temos também orientações para as famílias que necessitam de ajuda, desde que elas adentrem a casa, a gente, na medida do possível, vai estar orientando o que for preciso, né? Às sextas-feiras, às 19h30. Temos também trabalhos sociais todos os sábados, às 18 horas, e temos uma palestra às 15 horas, todos os sábados também. Todos são muito bem-vindos nesta casa, né? E espero encontrá-los aí nos corredores da casa. Hoje é um tema bem natalino, louvor de Natal, do item 90 do livro Religião dos Espíritos. Como vocês percebem, eu estou bem atualizado para quem fundou a casa, né? Mas é isso, é a saudade que faz bater no coração, a gente vem visitar a casa mesmo, né? Então é isso, a casa teve todo um desembaraço, né? Nós somos um dos primeiros centros do Brasil a disponibilizar a palestra na internet, se não o primeiro centro, né? Com trabalhos de palestras, como nós estamos fazendo aqui. Temos um acervo que já está chegando a quase 1000 palestras, e estamos querendo melhorar nosso site também, né? Atualizando cada vez mais. E para isso a gente precisa também de pessoas voluntárias, né, Márcio, que possa estar colaborando com o site. E é isso, não vou me delongar muito, porque o motivo maior aqui hoje é o Natal, é a mensagem, né? E quem quiser, estou à disposição após a palestra para tirar alguma dúvida. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizando a figura doce e amada do nosso Mestre Jesus. Vamos deixando lá fora
todo o nosso dia, tudo que vivemos, tudo que presenciamos no dia de hoje, respirando profundamente. Estamos num local preparado, harmonizado para nos receber hoje nesta casa. Nossos mentores já estão conectados a nós. E certa feita, 2000 anos, no Monte das Oliveiras, 2 apóstolos com quase 500 pessoas, 1000 pessoas, estavam junto do Mestre Jesus e questionaram o doce Rabi, Simão Bar-Jonas. Oh, Mestre, como fazemos para orar? Ensina-nos a orar. De que forma é mais adequada o nosso pensamento, a nossa forma de orar? E Jesus nos dá o seu testemunho e disse: quando quiserdes orar, se mantenha em recolhimento íntimo. Eleve o seu pensamento ao alto. E fale, pense, mentalize. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles com quem temos ofendido. E não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino e a glória para todos sempre. E é assim que há 2000 anos oramos, clamamos a Deus, e poucos param para pensar no que está falando, no que está profetizando. E hoje, no clima de Natal, pensemos nisso, para agregar com a espiritualidade maior que está aqui e fortalecer o tema de hoje, louvor de Natal. Vamos louvar a Deus com os nossos melhores pensamentos e receber o nosso colega Márcio, que irá expor o tema de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos, tudo bem? O Wagner já disse, né? O tema de hoje é Louvor do Natal, que é uma lição do Emmanuel. Então nós vamos pedir licença para ler. É uma lição que foi recebida numa reunião pública pelo Chico Xavier. Não, uma reunião igual a essa, assim, lá talvez em Pedro Leopoldo ou em Uberaba. E numa reunião ele recebeu essa lição. Estava próximo do Natal, né? Claro. Foi dado em dia 18 de dezembro de 59. Então vamos lá. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, alastravam-se como rastros da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade.
Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir, que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolhestes vilarejos anônimos para a moldura da tua palavra sublime. Buscasse para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão, sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigistes na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação. Mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás hoje quanto ontem. Recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz. Te glorificam e te saúdam. Emmanuel. Armas. Até hoje, tendo que todo o resto. Então a gente Emmanuel para entender a importância de Jesus Cristo na Terra, porque não foi um qualquer, como todo, não teria ficado, né? Senão parece que a Bíblia, o Novo Testamento nós estamos dia 24, 25, que é o aniversário de Jesus, quando ele nasceu, teoricamente, né? Mesmo que se discuta bem, as pessoas trocam rua, se amam mais. É uma época na qual reflete a personalidade de Jesus que nós estamos comemorando. Então, quando nós comemoramos, o reflexo disso é as virtudes que ele ensinou. É uma época boa. É interessante
fazer só uma partezinha também. Maria Braga. E eu estava vendo de manhã. Estou também que o Natal, isso é um dado estatístico, né? Creio que seja verdade. Ele comentou que o Natal uma época em que sobem os casos de depressão. Esses casos de depressão e outras questões também. Ele mesmo comentou isso, né? Ele lida com o povo na igreja dele e sabe desses casos. Uma palestra do Dr. Felipe, que ele é um psiquiatra espírita, e ele é um psiquiatra. Então ele estava dizendo, na época casos vem caminho da luz, próximo à Terra, os espíritos superior mesmo, porque são os espíritos duas vezes eles caminho da luz do Emmanuel. Humanidade. Se fizesse isso, os espíritos se reuniram, trabalharam, tudo explorar, de gigantes dos dinossauros até me dá todas as condições que temos hoje são de Deus, mas naquela época, primeira vez viram tá do nosso. Olha a importância. A segunda vez que houve uma reunião de espíritos foi para planejar a vinda do nosso Senhor ao planeta, que é o Natal que nós estamos comemorando.
Então a vinda de Jesus Cristo à Terra foi importante do que ocorreu no planeta. Porque a vinda não foi brincadeira, né? Foi uma coisa assim, planejada. Depois dele vieram vários. Encarna essa evolução, a nossa liberdade. Muitos anunciando isso, né, Wagner? Já era um planejamento. Messias, Moisés, por exemplo, né? Elias, vários, né? Na Bíblia está cheio de partes ali que eles estão dizendo. Ó, e quando chegou a época de Jesus nascer, também eles sabiam, os iniciados, alguns profetas sabiam que Cristo nascer. E realmente ocorreu. Estava até um livro lá do Eurípides Barçanufo, que ele conta uma das reencarnações dele. E ele foi um essênio, né? Essênio era uma raça ali, uma comunidade que vivia, praticavam várias virtudes, eram bem avançados para a época, e eles sabiam que Jesus ia vir. E realmente você leu, Wagner, esse livro? A Grande Espera? Não? Alguém leu aqui? A Grande Espera. Você leu? Do Eurípides Barçanufo. É muito bacana o livro. É bom que o Emmanuel faz, que até espiritual aqui no plano espiritual, que a gente todas as verdades, todas as ações, não é assim. Essa vida continua. E muito o planeta, ele teria aprendido, assim, foi aprendido aonde, foi, sim, claro. O Emmanuel, nos planos espirituais elevados que ele pertence, por exemplo, é mais clara essa questão. E no livro, Barçanufo e o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico dos essênios. E do Emmanuel. O livro é o Novo Testamento. Os 4 evangelistas que contam a história de Jesus. Importantíssimo. Porque o que Jesus veio trazer para nós com esse trabalho todo, né, essa importância da vinda do Cristo ao planeta para mudar a nossa vida, para fazer os planeta, tudo que Jesus veio fazer ao planeta. Então
todo o ensinamento do Cristo sempre nos incentiva. Mas mesmo pouco se lê, ou assim, sobre os 4 evangelistas que falaram sobre Jesus, que está na Bíblia. Né? Por exemplo, o Novo Testamento de Marcos, Evangelho de Lucas, quem leu aqui os 4 testamentos? Você? Quem leu? Pode levantar a mão. 3. Hoje foi melhor. Sábado tinha uma pessoa só que tinha lido. Mas isso é comum, né? A gente pergunta assim, porque é comum, às vezes a pessoa já leu um monte de livros. Um monte de livros, mas não leram os apóstolos que falaram sobre Jesus. De onde originou a maior mensagem moral, né? E Jesus sobre o perdão das ofensas, importantíssimo, né? Não foi o primeiro a falar, mas ele ensina, exemplifica a passagem da mulher adúltera, né? Que todo mundo conhece, né? Chega o pessoal, Jesus falar, de repente muita coisa que a gente era pior ainda. Então, Jesus falava, por exemplo, havia muitos escravos. E Jesus dizia que somos todos irmãos, né? Todos iguais. E naquela época não se aceitava isso. Eu achava que um era... Todos nós somos irmãos. Então, muitas vezes eles queriam prender Jesus. E eles armavam algumas coisas assim para tentar prender Jesus. E numa dessas eles levam uma mulher que havia sido pega em adultério. Jesus estava pregando. Então, mestre, né, profeta, acaba de ter sido em adultério. E a lei de Moisés, que era a lei vigente, manda apedrejá-la até a morte. E o que o senhor diz a respeito? Porque Jesus pregava outra coisa, né? Pregava o perdão, a indulgência. E eles... Aí eles iam falar, o profeta está indo contra a nossa lei. Era um motivo de prender Jesus. E se ele falasse por da lei, ele estava pregando, que era o amor. Mas, né, Jesus... Somos crianças. É muita diferença. E falaram, o que o senhor diz a respeito? E dizem que Jesus... E o detalhe... Não... Até onde se sabe, só chegaram com um, mas só a mulher era culpada. O homem estava... nem aparece. Mas aí dizem, e eles falam, e o profeta, o que o senhor diz? O que a gente deve fazer? Que a lei de Moisés está mandando apedrejar até a morte. Aí Jesus... Ou espiar, o que será que ele estava escrevendo ali, né? Cada um que olhar na areia ali, lia um defeito que ele mesmo tinha, né? Por exemplo, ganancioso, o outro ia espiar egoísta, o outro... Falou, bom, tudo bem então. E foi saindo todo. Primeiro os velhos, que tinham mais pecado ali. Depois os mais jovens. Aí no final... E aí Jesus olhou, só estava a mulher, né? E ele falou, e aí mulher, cadê os que te acusavam? Ninguém te condenou. E a mulher fala, não, Senhor. E Jesus fala, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É uma lição do perdão, da indulgência, né? E não condenar, né? Se nós temos pecados, como é que a gente vai condenar? Jesus outra hora ensina
reconcilia-te com teu adversário, né? Olha o Natal, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve pro... Então nós temos contas e tenta se reconciliar, porque amanhã pode ser mais difícil, né? Amanhã a pessoa desencarna e aí vira um obsessor de repente, ou vai ficar aquela distância, né? Mais difícil, e a pessoa pode nos acusar de alguma coisa. Então a oportunidade de reconciliar é enquanto está próximo, né? A gente até nasce, volta ao planeta para se reconciliar com tanta gente, né? Jesus ensina: faz o bem àquele que te faz o mal, paga o mal com o bem. Uma lição dessa naquela época, né? Nem Moisés foi mais para trás, mas Moisés era a justiça, né? Deus de justiça. E Jesus vem e fala: paga o bem, paga o mal com o bem. Faz o bem àquele que te faz mal. Quem fizer isso está salvo. Quem fizer isso vai para o céu. Porque é difícil, né? Até hoje é difícil. É difícil, né? Alguém te faz o mal, você vai devolver com o bem. Mas é uma lição sublime. Quem quiser encarar, quem quiser ter, né, ter peito para fazer, é um progresso espiritual nosso, íntimo. Então são lições de Jesus daí por diante, né? Aí ele dá a maior lição: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, que é o Criador, não, o amor a próximo, ti mesmo. Acabou, né? Isso resume toda a lei e os profetas, ele fala. Os profetas eram os livros, né, do Antigo. Então, só essa frase aí, se nós seguíssemos, o mundo já estava resolvido, não é? Já seria outro planeta. Mas a questão é que, assim, ninguém dá saltos, né? A gente vai de degrau em degrau. Estamos realizando na nossa existência na vida uma transformação interior. Nós estamos mudando intimamente para melhor, aproveitando essas leis que Jesus trouxe, que são leis universais, e nós estamos mudando isso em nós aos poucos. E é difícil, né? Não é de hoje para amanhã, mas cada pouquinho que incorporamos, que nós mudamos, nós vamos evoluindo. Nós, o espírito, que é o que nós somos, nós vamos despertando luzes. O espírito se ilumina. Pensou em espírito de luz iluminado? Né? É fantástico. A gente vê aqueles bichinhos passando os vagalumes com aquela luz assim, já é uma coisa assim, né? Uma luz. Imagina alguém, imagina nós que, com luz brilhando, como o André Luiz, né? O André Luiz foi para o plano espiritual, ficou 7 anos no umbral, 8 anos, e depois começou a reaprender tudo. Ele que havia sido um médico na Terra, tinha um certo orgulho, começou a fazer a caridade, a se transformar, acendeu uma luzinha nele. Tem num livro que conta isso. Aí ele chora, né? Começa a chorar dele mesmo. Ele só via. Então, esse é o caminho para nós. Através das lições morais que Jesus trouxe, nós mudamos a nossa vida. Nós vencemos os vícios, os defeitos, nos transformamos para melhor, somos pessoas melhores, ajudamos e evoluímos. Vamos tendo essas luzes, vamos subindo o degrau, superamos nossos problemas, né, através desse amor que Jesus ensinou. E isso é em nossas casas, no nosso trabalho, em toda parte. E aí, só para terminar, né? Jesus, todos nós sabemos, é levado, condenado à morte, crucificado, mas aí com toda aquela mensagem de amor, né? De paz. Ele é pacífico, ele não reage. Todo o amor que ele perdoa os seus algozes, ele exemplificou tudo que ele ensinou. E melhor ainda, depois que Jesus é crucificado, depois de 3, tá lá dois
em Jerusalém. Isso, eram dois, né? Dois homens. Caminhando lá e comentando, né? Sobre que o profeta, o Messias, havia sido crucificado. E de repente um homem se aproxima deles. E junta ali, o que vocês estão falando? Ah, mas você não sabe que o Messias foi crucificado há 3 dias? Começa a comentar, como é que foi? Jesus começa a conversar com eles. Era Jesus, né? Ele se materializa, ele volta à vida, conversa com esses dois. E ele aparece também depois a Maria de Madalena, né? Primeiro é uma mulher. Outra coisa que Jesus fez, enalteceu a mulher, né? E Jesus, ele volta à vida. Aí ele vai encontrar os apóstolos, ele morre, desencarna, mas ele volta à vida materializado, para provar que tudo que ele tinha dito era verdade. Né? E ele volta tão assim, sublime, de luz, que as pessoas não reconhecem. Aí ele entra lá na casa de Pedro, os apóstolos estão ali. Maria já tinha dito que tinha visto Jesus e os apóstolos não acreditam, né? Falam, Jesus ia aparecer para você e para uma mulher ainda. Por que ele não veio primeiro aqui, né? Eles não sabem que é Jesus ainda. Eles estão conversando aquela beleza. Aí de repente, num gesto, aí eles começam a se emocionar, aquele gesto de Jesus. Até Tomé pede para ver a ferida nas mãos. Não é possível, né? Tomé fala, só acredito vendo, né? E Jesus mostra. E aí ele volta para provar que toda a mensagem dele era real, verdadeira, e está para nós até hoje, né? E aí Jesus do caminho aparece várias vezes para ele, e aparece no decorrer da história. E como dizem, Jesus Cristo está conosco até hoje. Como ele falou, até que se cumpra tudo eu não vou abandonar. Então ele continua cuidando de nós, nossa humanidade, nos dá força, nos auxilia, nos ajuda nos nossos problemas, nas dificuldades. Jesus estende os braços e aí a parte de nós abrir o coração para estar com Jesus. Então nós vamos lembrando de Jesus Cristo nesse Natal e podemos estar com Jesus o ano todo, né? Praticando aquilo que ele ensinou. Então, alô, será que estão vendo? Bom, nós ouvimos, né, o nosso irmão Márcio falar, né, do tema. É claro que cada um tem uma palestra na sua cabeça, cada um lembra de partes do evangelho específico, né? E é um tema que você pode falar durante dias, horas, porque nunca esgota. Mas, vamos lá, alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma colocação, ou mesmo uma pergunta? O tema agora nós abrimos para o público. Bom, o cristianismo, as nossas religiões, né, do mundo ocidental, né, e o oriental, né, seriam enviados de Buda e tudo aqui, seriam enviados de Jesus. Seriam enviados. O que é que Emmanuel fala disso? Olha, o Emmanuel, ele é bem claro em dizer que Jesus Cristo é o governador do planeta, né? É claro que pessoas que têm outras religiões talvez não vão discordar, mas Buda, outros que vieram, Maomé, foram enviados, né? Dizem enviados de Deus, mas todos trabalhando para Jesus, para trazer uma mensagem de amor à Terra, para ajudar o planeta. Todos os profetas que encarnaram com a missão, sempre com a missão de fazer a humanidade se adiantar. Entendeu? Então são... você me pegou, mas eu não lembro, seu Américo. Exato. Mas assim, a lógica nos aponta que Jesus Cristo, né, envia esses missionários.
Sim. Eu não lembro, realmente não lembro. Assim, perante o Evangelho tem lá, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Quando nós lembrarmos de moradas, lembramos de entendimentos. Então nós temos na casa do meu pai há muitas frações, muitos entendimentos sobre esse aspecto do mesmo assunto. Morada, de moradia, na tradução, né, que São Jerônimo fez, ele retrata o que? A moradia, assim, a minha casa, onde eu estou seguro do que eu sei, do que eu entendo, do que eu faço, né, casa, na minha casa. Então, na tradução, ele quis dizer, na minha casa mental, na minha casa de entendimento moral. Por isso que na tradução se pegou muitos aspectos, né, sobre a Bíblia. Que eu lembro, por exemplo, desse livro A Caminho da Luz, por exemplo, São Francisco de Assis, também foi para cá, né, para o Ocidente. Mas, isso eu lembro bem. São Francisco de Assis dizem que teria sido a reencarnação do apóstolo João, né, há comentários sobre isso. Mas Jesus Cristo envia esse espírito que encarnou lá na Itália, né, que é o São Francisco, ele envia no seio da Igreja Católica, justamente numa época que a Igreja Católica estava fazendo assim, embora tivesse o símbolo de Cristo, eles estavam fazendo coisas totalmente diferentes, não tinha mais nada do cristianismo, do que Jesus ensinava, né? Então, já tinham mudado tudo, e eles enviam um profeta, um missionário, que foi São Francisco, no seio da igreja para exemplificar o que era a lição de Jesus. E ele é pobre, né? Ele vai fazer a caridade, ele ama as pessoas, um espírito elevadíssimo que encarnou no nosso planeta. E deixou a lição mais uma vez. E o Emmanuel ainda diz assim, mais uma vez, né, a humanidade, fala sobre a igreja, mais uma vez deixaram de lado, ignoraram a lição, porque passa, ensina, né, o que Jesus vai ter trazido, exemplifica, faz tudo, fala com o Papa, conversa com o Papa umas 2 vezes, o Papa reconhece que ele é verdadeiro, mas passa ali, deixa de lado e segue a humanidade. O Papa até confundiu ele com Jesus. O Papa até confundiu. Nessa época foram 53 espíritos da estirpe de São Francisco que foram trazidos para a Terra a pedido de Jesus. Então a gente vai complementar a pergunta do senhor Américo, que entre esses 50 e poucos, muitos podem ter se dirigido ao Oriente, ao Ocidente, enfim, a todas as partes do mundo. Porque em toda parte, o mundo, a humanidade está presente em todas as partes do mundo. Então, nesses países orientais, é bem provável que eles possam ter reencarnados também aí. Importante dizer o seguinte, todos esses profetas, esses missionários que foram enviados por Jesus, né, são enviados de Deus, né, para fazer com que a humanidade melhore. Mas assim, não há nenhum caso como Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, desde que ele vem, ele é mestre, ele vai em linha reta, ele só faz o bem. Os outros profetas que vieram eram adiantados para a sua época. Eles vieram trazer uma lição de progresso para a humanidade. Mas não eram espíritos que ainda tinham coisas a depurar. Por isso muitos partiram para a violência, né? Muitos estão em dúvida, será que eu tenho que fazer? Tem crises existenciais, não é isso? Assim, eles erram e acertam. O próprio Moisés, né, manda matar um monte de gente. O profeta Elias, que era um enviado de Deus, mas para se vingar, não sei o que ele povo, ele manda matar, ele manda degolar, cortar a cabeça de um monte de pessoas. São coisas que Jesus faria, entendeu? Jesus não em nenhum momento parte para violência. São coisas da época, né? Então vai por aí, mas com Jesus Cristo é outra diferença. Naquela época era olho por olho, então eles agiam assim. Mas na época de Jesus também. Ela não deixava de ser atendido porque o João Batista tem a cabeça cortada, que ele foi Elias, né? Também, né? Eu vi um filme que falava sobre
a vida de Jesus e mostravam Jesus com defeitos humanos, com ira, com incertezas, etc., né? E eu questionei com uma pessoa sobre essa imagem de Jesus. Eu falei, é perigoso esse tipo de divulgação, né? Porque pode deturpar a ideia de Jesus e torná-lo muito próximo ao homem, né? E a resposta que eu obtive foi que Jesus veio há 2000 anos atrás, ele veio trazer a essência do amor, ele veio trazer a mensagem da nossa essência divina. Então, essa semente já está dentro de nós e estamos desenvolvendo isso. Jesus não está preocupado em ter os direitos autorais de ser o governador do planeta ou do sistema, ou se amanhã nem se lembrar mais que foi Jesus que plantou dentro da nossa alma esse sentimento da divindade, né? São questões que são secundárias em relação à essência daquilo que ele veio encaminhar. Agora, em relação aos missionários, eu acho que está no livro Os Exilados de Capela. Exilados de Capela, que fala desde a história do homem aqui na Terra, Exilados de Capela. De Capela. Se não me engano, está nisso ou no A Caminho da Luz, eu não tenho certeza. Os Exilados de Capela é um livro do Edgar Armond, que na verdade é um apanhado, ele faz um apanhado de vários livros para montar uma ideia, entendeu? Então ele pega A Caminho da Luz, muitas vezes, ele pega uma mensagem de João, de um livro que eu gosto bastante, falando desde o começo da humanidade. Então é um apanhado, mas assim, respeito à opinião do filme, né, que colocava Jesus. Normalmente o homem, né, ele já tenta pegar Deus e colocar Deus, que é uma coisa que não se explica, né? Falta, como é que se diz, faculdades para nós, para entender Deus, né? A gente sente, faz ideia, mas eu também defendo a opinião que falta faculdades, né? A gente vê, a gente sente, né, o olfato, o tato, a visão. Falta algumas faculdades para a gente compreender melhor Deus, né? Mas normalmente o homem pega Deus e põe como um homem, para tentar entender. Então Jesus, eu fico com a opinião do Emmanuel e de outros autores que eu li. Jesus Cristo era diferente, ele não encarnou e o que eu estou fazendo? Será que eu tenho uma missão? Né? Tenho medo, foi aprender com algumas coisas. Não é nada disso. Jesus já era um espírito muito elevado. Então o comportamento dele é outro. Só para terminar, né? O Gandhi, que você gosta muito, vale o amigo Gandhi. O Gandhi que falou a respeito de Jesus, né, do Novo Testamento. E, se a gente perdesse todos os livros de ensinamento da humanidade e ficar, né, que Jesus proferiu aqui, sido como o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, se a gente do monte ensina ali ele expõe a doutrina dele mesmo, né, como nenhum outro havia feito e também não fez depois. Tem coisa boa. Sim. Sim. São enviados, né? Não, tem em toda parte. Jesus veio no Oriente também, né? Bom, obrigado. Então vamos
no presente. Ele está